Oi, gente, boa noite, tudo bem? E hoje o nosso assunto é sobre constância. Como ter constância? Afinal de contas, a gente já tá o quê? Em fevereiro e normalmente início do ano, o que acontece? A gente faz várias promessas aí, não é verdade? Porque em 2023 eu vou conseguir emagrecer. Em 2023 eu vou eliminar essa pochete. Em 2023 eu vou pra academia, eu vou fazer dieta, eu vou mudar de vida. Só que às vezes inicia o ano e a gente tá como? Tá na mesma. A gente às vezes não consegue ter a tal da constância durante esse processo. E por que às vezes umas pessoas conseguem ter resultados, conseguem ter constância e a gente não? A gente estagna, a gente fica procrastinando. Então é justo sobre esse assunto que eu vou falar aqui com vocês. E eu tô focando bem nesse assunto, né? Essa semana, esses assuntos mais relacionados aí, né, ao nosso comportamento, porque semana que vem a gente inicia o nosso desafio de pré-carnaval gratuito, né? Que vai rolar lá no grupo do WhatsApp. Então essa semana eu vou focar bem nisso para vocês já chegarem o quê? Super aquecidos e conseguirem, fazer tudo que a Nutri propôs ali para vocês. E vocês vão ver que são coisas simples, acessíveis, mas que vão ajudar vocês a dar aquela, né, secadinha de leve aí para esse carnaval, porque eu imagino que muitas pessoas às vezes vão viajar também, né? Então, portanto, a gente finaliza o nosso desafio numa quinta-feira, porque na sexta, sábado, domingo, segunda e terça, vocês, né, aproveitam aí esse feriadão prolongado que vem. Pois é, gente, então vamos pensar aqui o seguinte, por que é tão importante a gente falar dessa tal de constância? Quando a gente fala constância, até parece ser uma senhora, né? Uma senhora ali mais idosa, né? Toda assim meio carrancuda, né? Muito séria na dela, né? E às vezes parece que é isso mesmo, né? É algo que é uma pessoa que tá bem longe, né? Que é tão difícil da gente conquistar o chamego e o carinho dela. E às vezes é isso que acontece. Por que muitas pessoas não conseguem ter essa constância? E essa constância, gente, ela é a chave de um processo de perda de peso. Porque a gente tem dois pontos muito importantes para você conseguir eliminar essa gordurinha que está aí localizada. Essa pochetezinha aí que está tanto te incomodando. Primeiro ponto é você ter as estratégias certas, você saber fazer as combinações inteligentes dos alimentos. Porque não adianta só pensar em calorias. Inclusive eu já falei muito aqui em vídeos que só pensar em calorias você acaba reduzindo o seu metabolismo, acaba travando e atrapalhando toda essa perda de peso, né? E a gente deveria ali também ter o quê? A constância, para você conseguir ter resultado. Porque não adianta nada eu te entregar aqui uma lista de alimentos, de combinações inteligentes para você colocar em prática, mas você não colocar ela em prática. O que acontece? No final das contas você também não vai ter resultados, tá? Então a gente precisa unir esses dois pontos. Você saber as estratégias certas, que é o que a Nutri vem dando aqui muitas dicas, orientações para vocês. No desafio gratuito também vai rolar mais orientações assim, tá? Vocês vão ver. Mas você também precisa ter a constância, você precisa fazer aquilo ali. Deixar a procrastinação de lado, a preguiça de lado e realmente, né, ter foco naquilo ali que você vai estar fazendo. E existem alguns fatores que vão te impedir de ter essa constância aí, que vão fazer você procrastinar. Um dos fatores é aquele pensamento 8 ou 80. O que é esse pensamento, Nutri? É aquela pessoa que acha que tem que fazer tudo, porque se ela não faz tudo, não tá bom, não tá o suficiente. Muito comum, né, naquelas pessoas que têm a personalidade um pouco perfeccionista, né, que ficam esperando um momento perfeito para fazer as coisas, que ficam frustradas quando sai uma coisinha fora da curva. Só que se tratando de perda de peso, gente, é muito difícil ser tudo 100% perfeito, porque somos humanos, temos uma rotina que às vezes oscila muito, então nem sempre a gente vai conseguir, né, fazer tudo 100% ali como a gente gostaria. Então nem sempre você vai conseguir treinar todos os dias, mas se você treinou ali 3 vezes na semana, isso aí já é um bom começo, já é uma boa, né, proposta para a gente estar iniciando. Então o que a gente tem que tomar cuidado é que esse pensamento, é com essa expectativa
de querer que tudo seja perfeito, porque se não for perfeito, não valeu, não tá valendo a pena, e isso aí é um grande sabotador. Então, o primeiro ponto é a gente quebrar esse pensamento aí de perfeição, porque ela não existe, e você vai fazer aquilo de acordo com o que você consegue fazer, ou seja, de acordo com o seu eu possível. Existe o eu ideal. O eu ideal seria o quê? Você treinar todos os dias, não comer nenhum doce, não comer nenhuma fritura, nenhum industrializado. Esse seria o eu, o eu ideal. Mas qual que é o seu eu possível? Será que você realmente consegue treinar todos os dias pela sua rotina de trabalho, pela a sua carga aí que você tem? Às vezes não. Então a gente tem que ter primeiro ponto essa consciência, porque aí você vai fazer metas acessíveis para a sua realidade, para você conseguir ter resultados. Vocês vão ver que nesse desafio gratuito que a gente vai estar fazendo, não tem ali coisas assim de outro mundo, e você vai conseguir ajustar aquilo que eu vou estar passando para vocês, os desafios, de acordo com a rotina de vocês. Então, quem ainda não se inscreveu, clica no link do meu perfil, faça a inscrição para participar do desafio gratuito, tá? Que começa semana que vem, dia 9, lá no grupo do WhatsApp. Então, temos que ter cuidado com isso. Cuidado também com os pensamentos de dietas, com os prazos, ou seja, eu tenho que perder 3 quilos dentro de um mês, dentro de uma semana. Não é bem assim que funciona, tá? Cada organismo é de um jeito. E se você vem de várias tentativas de perder peso, ou seja, perdeu peso, reganhou peso, perdeu peso, reganhou peso, você, cada dia que passa, vai ter mais dificuldade em ter resultados rápidos, tá? Por quê? Porque é como se o seu metabolismo tivesse estragado. É como se ele entrasse ali no efeito ioiô, né? O que é o efeito ioiô? É quando a gente lança um ioiô ali, da primeira vez, ele tem uma velocidade, vai e volta rapidinho, né? Mas à medida que ele faz esse movimento, ele vai perdendo essa força. E é isso que acontece com a nossa perda de peso quando a gente fica tentando várias vezes. A gente fica perdendo e reganhando peso várias vezes. A gente vai perdendo essa força, essa capacidade, tá? Então, por isso aqui, é tão importante você começar com as estratégias certas, com as combinações inteligentes e ter noção que você precisa ter constância disso aí. Então, não adianta nada você colocar uma meta muito difícil e depois você não conseguir realizar ela, você não conseguir cumprir ela. Por exemplo, né, tem gente que fala assim, nunca mais eu vou comer doce. Mas aí, será que ela vai cumprir isso aí? Vai ser para sempre? Né? Ela não vai conseguir. Então, na verdade, o que a gente precisa é ter leveza. E é isso que eu gosto de trabalhar, né? Você conquistar o seu corpo ideal de uma forma leve e prazerosa, né? Não pode ser nada muito rígido, não pode ser nada muito ali, né? Impossível, né? Porque senão você não vai conseguir ter constância. E a gente precisa da constância para você ter resultados e manter esses resultados. Porque o que acontece, gente, em relação a isso? Em relação a essa questão dessa manutenção aí depois. Quando a gente pensa em perda de peso, a gente tem 3 etapas, que é primeiro regular o metabolismo, precisamos acelerar e depois fazer a manutenção. Para essa manutenção, que é o que quase ninguém faz, eu particularmente em consulta nunca peguei uma pessoa que tenha feito ela, né, que tinha já praticado ela, a gente precisa dessa constância. Ela é uma chave principal para você, depois de ter perdido peso, você continuar ali, né, no foco e manter aqueles resultados. Outro fator ali que faz muitas das pessoas desistirem é o tal da arrogância, que é o quê? É aquele pensamento assim, eu já tentei de tudo. Ó, a minha cachorra batendo na porta ali. Eu já tentei de tudo, né? Eu não consigo mesmo emagrecer. Emagrecer não é pra mim, né? Eu não sou capaz de ter perda de peso. Então aqui a gente precisa mudar essa mentalidade. Então a partir de hoje você vai esquecer essa mentalidade, você vai esquecer que você já tentou e teve dificuldade, não conseguiu ter resultado. Porque se você ficar agarrado nesse pensamento que é difícil, que você não consegue, que você já tentou de tudo, né? Isso aí vai te bloquear. Você vai estar trazendo pensamentos negativos para esse processo. E não é isso que a gente busca, tá? E outro detalhe aqui, gente.
em relação a esse quesito de constância, é como se a gente vivesse, né, em montanhas e vales, né? Então, ou seja, tem aquele pico e tem o vale. Por quê? Porque não existe nada que é 100% feliz, 100%, né, na linha reta ali. Por exemplo, você na sua vida pessoal, né, sua vida profissional, amorosa, familiar, né, como mãe, né, como esposa, sempre temos o quê? Picos e baixos, picos e baixos. É assim a nossa vida. Então, se tratando de perda de peso, a gente também acaba tendo esses picos e baixos ali, né? E saber lidar com isso e ter consciência que isso existe é importante. Por que eu tô falando isso? Porque vamos supor, você vem aí o que a maioria das pessoas com perda de peso faz. Você vem ali toda focada, né, sem comer doce, sem tomar refrigerante e por aí vai. Aí chegou o final de semana, você foi convidada para participar de uma festa, ou às vezes alguém foi na sua casa e te levou um doce, e você acaba comendo esse doce. Então ali, para essas pessoas que são muito 880 e não entendem que temos esse picos e vales, quando ela come esse doce, ela já acha que acabou e foi o fim do mundo, né? Quando ela passa por um episódio, né, principalmente aquelas pessoas que têm fome emocional, comem ali para, né, aliviar as emoções. Quando isso acontece, essa pessoa ela acha que está no fundo do poço e que ela não merece mais o emagrecimento. Então vem aquela sensação de que eu não mereço. E isso aí é um sabotador. Então a gente tem que ter essa consciência primeiro, ativar essa consciência, né, em nós. E o pensamento é o seguinte, né, de muitas vezes as pessoas, eu não consigo ter constância porque eu não sou motivado o suficiente. Tem algum período ali que eu fico desmotivada, desanimada, eu sempre começo bem, depois eu desmotivo. E por que tem essa desmotivação ali? Primeiro ponto, outra consciência que a gente tem que entender. Existimos aí, né, existe a inspiração, só que para ter, né, resultados, você não tem resultados apenas com inspiração. Não é apenas seguindo uma blogueira que segue tudo bonitinho e aquele ali te inspira, tá? Para você ter resultados, você precisa de transpiração. Só inspiração não vai fazer você perder peso, não vai fazer você secar essa pochete, essa gordurinha localizada. Você precisa ter essa transpiração. Ou seja, você precisa da dor, você precisa, né, de fazer sacrifícios às vezes ali, né? Como assim, né? Às vezes você precisa levantar 10 minutos mais cedo para fazer uns 10 minutinhos de exercício em casa. Na sua casa mesmo você consegue fazer um treino de 10 minutos. Só que vem uma dor, vem uma transpiração aí antes, porque você tem que acordar às vezes 10 minutos mais cedo para conseguir fazer isso. E é o que muitas das pessoas não querem, né? Elas querem só viver de inspiração. Só que a inspiração ela acaba, ela não é o suficiente para te manter motivado. Então a gente precisa ter essa consciência que precisamos ter transpiração, tá? Um outro segredo para a gente conseguir manter essa motivação, que é algo assim que funciona super comigo e que muitas, né, das mulheres que fizeram consulta comigo também, é o seguinte, é você focar, né, ter ali uma recompensa daquela ação que você vai estar fazendo. Como assim, Nutri? O que acontece? A perda de peso, gente, é o nosso objetivo principal, né? O nosso objetivo final, será eliminar 5 quilos, 10 quilos. E vai ser uma baita de uma recompensa quando você atingir ela, não é verdade? Só que, muitas vezes, é algo que ainda está distante. Você não vai começar o seu processo e dentro de uma semana já perder todo o peso, né? Então, o que a gente precisa para ter essa motivação? Essa recompensa vai ser a recompensa final, o seu resultado é a sua recompensa final. Mas durante esse processo, olhe coisas que você gosta de fazer. Às vezes até mesmo em relação à comida, um restaurante que você gosta de ir, às vezes, né, uma massagem, às vezes um dia de salão, cuidar de cabelo, unhas, né, se às vezes você não tem esse costume de fazer isso, um passeio, né, às vezes um passeio simples ali. Por quê? Você pode colocar metas para o seu mês, do que você vai fazer. Por exemplo, esse mês eu não vou comer doce. Esse mês eu vou treinar 3 vezes na semana, eu vou beber 2 litros de água por dia e comer uma fruta todos os dias.
Supondo, uma metinha que você fez assim. Aí, no final do mês, depois que você cumprir tudo isso, você se dá um presente. Compra uma roupa, um sapato, uma coisa ali que você queira muito, que você goste. Que aquilo ali vai ser uma recompensa e vai te motivar, vai te parabenizar por aquilo. E no próximo mês você muda, põe outras metas e põe outra recompensa. Lembrando de que? Metas realistas. Igual eu citei esse exemplo de ficar sem comer o doce. Mas esse ficar sem comer doce, ele vai funcionar principalmente para aquela pessoa que não é compulsiva com doce, né? Aquela pessoa que já consegue ter uma estabilidade melhor em relação ao doce. Porque às vezes se você for compulsiva, não vai ser interessante, né? A não ser que você use estratégias na alimentação para driblar isso aí, para te ajudar nisso. Como, por exemplo, às vezes ao longo do dia, tomar água com limão. Antes do almoço e antes do jantar, consumir uma colherzinha de sopa de vinagre de maçã, que vai ajudar a modular o paladar, ajudar a controlar o índice glicêmico. E o vinagre de maçã, ele, como se ele apertasse o botãozinho ali da queima de gordura. É como se ele, no nosso organismo, ele apertasse um botãozinho que ativasse a perda de peso, porque ele ativa via AMPK, que é quando a gente consegue quebrar gordura, queimar gordura e evita armazenamento de gordura. Então, ou seja, seria tudo de bom, né? Então, seria interessante realizar isso para você conseguir fazer esse mecanismo. E principalmente a gente tratando da gente que é mulher, né? Muitas vezes a gente cuida de todo mundo, pensa em todo mundo, mas a gente fica um pouco um pouco desleixado, fica um pouco de lado. A gente não se cuida tanto às vezes, né? Não tem esse olhar pra gente. E eu não falo só esse cuidado, não tô falando só cuidado estético em si, mas de fazer uma coisa que você gosta, né? Quanto tempo às vezes a gente fica sem fazer algo que a gente gosta, que nos dá realmente prazer, né? Às vezes ir no cinema, passear no shopping, passear num parque, né? Inclusive, né, final de semana agora que passou, eu e o Alex ia ter a nossa recompensa, que a gente ia fazer um passeio. Só que como eu passei mal, foi adiado esse passeio para esse final de semana, né? Depois eu vou mostrar mais para vocês sobre isso. E outro fator que vai te ajudar a ficar muito motivado nesse processo é a gente fazer a blindagem. O que é essa blindagem? Essa blindagem, gente, é como se fosse um triângulo ali que a gente faz, né? É o que? Nesse triângulo a gente tem que ter uma base bem sólida, bem forte. O que é essa base sólida e forte aqui? É uma pessoa querendo mudar, no caso você, e alguém que queira também essa mudança junto, né? Então, um amigo, uma mãe, né? Igual grupos de emagrecimento é muito interessante por isso, porque tá todo mundo ali buscando o mesmo objetivo. Por que tem que ter esse aqui? Porque às vezes o dia que a gente quer desanimar, essa pessoa vai, opa, não, a gente não vai desistir, bora, vamos, né? Não vamos desistir. Então, essa pessoa aqui é aquela pessoa que vai ser a sua âncora, que vai te ajudar a ir pra frente, e você também vai ser a âncora dessa pessoa. Por isso que eu falo muito, né? Chama alguém para participar do desafio, para assistir a live, compartilha a live com essa pessoa. Comenta o que você aprendeu, né, aqui com essa pessoa. Olha, eu aprendi isso e isso, tô querendo fazer tal método assim, tal desafio assim, vamos fazer comigo? Vamos junto? Bora! Bora fazer isso? E no final, pensa, você chamando uma amiga, chamando, né, mais de uma, pode ser mais de uma. Falando assim, ó, vamos, na live lá da Nutri, ela me deu uma ideia. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar um método aqui, uma meta pra gente esse mês? Vamos treinar 3 vezes na semana? Vocês vão e treinam juntas, olha pra você ver que beleza. E no final do mês, se a gente conseguir, se a gente fazer todos os dias, né, fazer um treino ali durante uma semana, 3 vezes na semana, fazer treinos, no final do mês a gente vai dar um passeio, um rolê, né? A gente vai no shopping fazer compras e por aí vai, né? Olha que legal. E para fechar esse tripé, seria o quê? Uma pessoa aqui na ponta para orientar vocês. No caso aqui a Nutri, né? Que vem passando conteúdo, passando informações ali. E né, uma pessoa que vocês se identificam, que vocês gostam do conteúdo, que vocês acham que faz sentido para vocês. Porque aí ela vai te dar o conhecimento que você precisa, vai também trazer um pouquinho de motivação, mas essa pessoa próxima aqui, ela é o grande segredo. Por quê? Porque eu não convivo com vocês diariamente, né? Eu não sei o que tá passando aí agora, por exemplo, na sua cabeça. Mas essa pessoa é alguém que você pode conversar e compartilhar.
Olha só pra vocês verem. Eu e o Alex, né? Na verdade foi até a ideia dele, eu fiquei até impressionada porque o Alex geralmente ele era muito contra essas questões de mudança de alimentação. Então assim, ele vem no processo remodelando isso e esse início de ano ele propôs pra mim em janeiro. Vamos ficar os 30 dias sem refrigerante, sem açúcar, sem hambúrguer, sem pizza e tal? Eu disse, ai, vamos. Tem até um planner ali na minha sala, pregada ali, depois eu vou tirar foto e postar nos stories pra vocês verem aqui no Insta. E a gente pôs essa meta, beleza. E a gente renovou essa meta, né? Não sei porquê, mas a gente renovou agora para fevereiro. Tirando esse final de semana, né? Que esse final de semana a gente vai comer, porque como a gente vai, né? Ter o meu passeio, né? O nosso passeio ali, a gente vai acabar comendo um doce nele, tá? Porque no passado eu passei mal, então não deu. E olha só pra vocês verem. Eu tenho aqui um pacote de bis que tá aqui, gente, deve ter... Quanto tempo? Foi antes do Natal que eu comprei esse bis para fazer uma receita pro Natal. E tá aqui guardado aqui no meu armário. E teve um dia dessa semana que eu peguei e falei assim, nossa, eu queria... Primeiro o Alex chegou pra mim e falou assim, nossa, eu queria tanto comer um doce. Aí, nossa, não tem um bis ali, vamos comer esse bis? Ele falando pra mim, né? Aí eu tô assim, não, nós não vamos comer não. Ah lá, nós estamos no foco, nós prometemos, não prometemos? Não vamos. E final de semana a gente já vai comer o doce, a gente já vai poder comer um doce, uma coisa, então não precisa da gente comer agora, né? Aí tá, beleza. Só que tão impressionante que no dia seguinte, a gente me deu muita vontade de comer doce. Mas por que me deu? Porque quando eu tô com raiva, quando eu tô estressada, cansada, eu tenho muita vontade desses alimentos, né? De doce, assim, principalmente. Então eu falei, nós podíamos comer um bis, né? Vamos pegar o bis ali e comer? Aí ele foi e puxou minha orelha. Não, nós não vamos não. Não vamos não. Não vamos comer não. Olha lá o quadro. Ó, a gente prometeu, a gente não vai comer. No final de semana já vai comer, então por que vai comer agora, né? E foi a melhor coisa, porque essa sensação de tipo assim, nossa, eu venci, eu não cedi às vontades ali, essas vontades aleatórias, principalmente ligadas ao emocional, eu não cedi a elas. Então eu consegui o quê? Fazer o planejado que a gente se propôs ali fazer. E no final de semana a gente vai comer o doce. Então não havia necessidade de eu pegar e comer no meio da semana, né? Eu conseguia segurar isso. Não era uma coisa assim que precisava urgentemente de ser feita. Então isso é muito interessante, porque como eu tenho ele comigo me apoiando, fica mais fácil eu conseguir aderir. Porque se eu não tivesse esse pacto com ele, provavelmente eu teria comido aquele bis. E assim, problema é profundos, né? Depois do final de semana do doce. Aí ia acontecer o quê? Eu ia ficar frustrada, eu ia ficar chateada, porque eu não ia ter cumprido, realizado aquilo que eu me propus de fazer, tá? Então esse é um ponto muito importante. E aqui eu aproveito e chamo atenção para um detalhe, né? Olha só pra vocês verem, eu tô com essa caixa de bis ali desde antes do Natal, né? Então vai lá para quase 2 meses essa caixa de bis. E por que ela tá ali no meu armário? Porque eu tenho uma facilidade a mais de controlar isso. Se eu fosse aquela pessoa que fosse muito assim, com muita fome emocional, todo dia comesse uma besteira, todo dia comesse doce, se isso fosse algo que pertencesse muito à minha rotina, eu não poderia ter essa caixa de bis ali. Porque ia ser um sofrimento todos os dias eu saber que ela está ali e não comer. Ia acabar um dia que eu ia comer ela toda e ia ficar muito frustrada, muito chateada. Então, esse aqui é aquela questão que eu falo pra vocês. Olha pra você ver. Você tem que fazer metas realistas dentro da sua realidade. Então, vamos supor, você quer perder peso. Você precisa ter a constância, mas você enche seu armário ali de bolacha recheada, de salgadinho fandangos, refrigerante, doces e por aí vai, né? Vai ser muito difícil você manter o controle e não ficar comendo isso todos os dias. E se você comer, você vai se sentir frustrado, você vai se sentir mal. E aqui a gente acaba ativando um ciclo vicioso, que é o quê? Se eu tô triste, eu como, alivio o meu sentimento, só que rapidamente vem tristeza de novo, né? E por que a gente busca muito esses alimentos industrializados, com excesso de doce, carboidratos refinados? Porque esses alimentos aí gordurosos, com excesso de açúcar refinado, eles estimulam a liberação de dopamina e serotonina, que são hormônios ligados ao prazer e ao bem-estar. Então, se você está triste, o que seu próprio cérebro faz? Ele vai fazer você buscar mais esses alimentos,
certo? Então, por isso que é um perigo a gente não pensar nesse, né? A gente ficar lutando com o nosso emocional em alguns momentos. Então, a gente primeiro precisa né, ter uma boa, né, controle para depois você ter essas coisas em casa, né? Então, por exemplo, aqui tá no meu armário, mas já tem mais tempo e a gente vem mantendo o controle. Mas se não fosse assim, não poderia ter, né? Era um risco ali nesse processo de perda de peso. E pessoal, quem tá aqui no TIC, se inscreva no desafio gratuito de pré-carnaval. Hoje eu tô aqui dando uma puxadinha de orelha aí, criando consciências de vocês, para vocês começarem a ter constância, porque a hora que iniciar o nosso desafio gratuito de pré-carnaval, preciso de todo mundo ali, ó, firme no processo, hein? É só clicar no link do meu perfil e fazer sua inscrição, que depois a Nutri vai mandar o link para vocês do grupo do WhatsApp, tá? Vai ser lá no grupo do WhatsApp esse nosso desafio gratuito e durante lá o WhatsApp. Inclusive vai ter lives lá específicas para vocês com orientações de como que vocês vão fazer esse desafio bem top, ok? Bom, gente, outro fator aqui, né? Como que a gente faz também para modular a nossa mentalidade também? Porque o que acontece? Muitas vezes a gente não faz o que é preciso porque a nossa mente fica o tempo inteiro nos sabotando, que é aqueles pensamentos, eu não consigo, eu não posso, não, ninguém me ajuda a fazer dieta, ninguém colabora com meus resultados, né? Então, às vezes a gente tem muitos pensamentos que nos bloqueiam e a gente tem um passo a passo para a gente conseguir mudar isso aí. Primeiro passo é a gente fazer uma consciência, tomar consciência quais pensamentos estão te sabotando, estão te jogando no mato nessa perda de peso, buscar ter uma autorresponsabilidade em relação a isso e ter uma visão positiva do futuro. Então, como seria essa consciência aí? Entender o porquê, né? A gente precisa entender por que está surgindo aquele pensamento, em quais circunstâncias existe, né? Surge aquele pensamento. Por exemplo, emagrecer não é pra mim, né? Tá, então você deve se conformar, então ficar do estado que você tá. Se você tá com sobrepeso, obesidade aí, você então tem que ficar assim pra sempre, já que emagrecimento não é pra você, né? Outro pensamento, tenho preguiça. Então ter preguiça, se você tem preguiça de preparar a sua alimentação, de fazer, né, atividade física, você está dizendo que cuidar de você é cansativo e que não vale o esforço. Será que realmente você não merece essa atenção, não merece esse carinho? Será que realmente você não merece isso? É tão cansativo assim cuidar de você, cuidar da pessoa mais importante da sua vida, que é você? Então a gente tem que ir quebrando isso aí. Eu não tenho tempo. Tá, mas aí quando você terá? Você vai ficar esperando a oportunidade perfeita, o tempo perfeito, né? E eu entendo de rotina apertada, gente, eu sei como que é. Então, assim, pra quem não sabe, né, quem tá aqui, entrando agora aqui no TIC, né, eu sou dona de casa, sou esposa, sou mamãe e sou nutri, então eu tenho 4 profissões em uma aí, né? E não tenho empregada, não tenho babá, então é tudo eu sozinha aqui fazendo tudo. Então o que acontece? A maioria das mulheres também tem essa mesma rotina que a minha, mas a gente precisa, né, encontrar um tempo ali pra gente fazer o que é importante. Porque senão você tá entrando nessa. Se emagrecer não é pra você, então você tem que se conformar e viver essa vida aí que você tá vivendo. Se você tem preguiça, você tá dizendo que não vale a pena, não vale o esforço cuidar de você. E se você não tem tempo, quando você vai ter tempo? Quando você vai conseguir tirar um momento para você? Então a gente precisa quebrar esses pensamentos e entender que às vezes a gente tá, como se diz, direcionando ali, né? Colocando a culpa da gente não conseguir fazer o que precisa nas pessoas ao redor, na falta de tempo, na preguiça, né? Mas ali só depende da gente. Infelizmente ou felizmente, não sei, o nosso resultado ele depende exclusivamente da gente. Então, se você não conseguir ter o tempo, não conseguir se organizar para você fazer o que é preciso, ninguém vai poder fazer.
Igual eu falo, eu como Nutri, eu não emagreço ninguém, né? Eu só simplesmente te dou os passos, te explico o passo a passo, mas eu dependo que você faça ele, que você cumpra ele, que você realize ele. Porque se você não fizer esse passo a passo, você vai continuar na mesma. Então, esse é um ponto muito importante, a gente criar consciência, né? Entender o que está acontecendo ali, quais são os pensamentos que estão te sabotando, por que você ainda não atingiu o seu objetivo, o que está pegando aí que você não teve objetivo. É preguiça, é cansaço, é falta de tempo, o que está acontecendo, por que você ainda não atingiu esse objetivo. E criar autorresponsabilidade, ou seja, bater no peito e falar, essa eu vou assumir e eu vou fazer do jeito que dá, quando dá, mas eu vou fazer, eu não vou parar nem um segundo, tá? E ter uma visão aí positiva, né? Pensar o quê? Você não vai ficar nesse estado de dificuldade para sempre. O início sempre é mais difícil, gente. Pense aqui, quando você começou tudo que foi novo para você. Primeiro dia no emprego, primeira vez numa aula de autoescola, a primeira vez numa cidade nova. Tudo isso é difícil. Da primeira vez, tudo é complicado. Por quê? Porque é algo novo. Então, remete a insegurança, remete a angústia, medo, preocupação, né? É desconfortável, não é agradável. Mas, se a gente tem constância, a gente insiste, se a gente conquista a senhora constância ali, depois se torna fácil, se torna prática dos nossos hábitos, né? Então, a gente passa a adaptar, acostumar com aquilo ali. E tomar cuidado, porque às vezes a gente forma crenças, pensamentos sabotadores e torna eles verdades absolutas de uma coisa que nem foi a gente que, né, nem foi a gente que pensou, que falou aquilo. Às vezes alguém falou alguma coisa assim e a gente acabou se conformando com aquela situação, né? E a gente acaba desistindo, né, daquele processo por outras pessoas, ou seja, a gente está deixando as pessoas ao nosso redor comandarem a nossa vida, tá? Quando aquela pessoa fala assim, não sei por que você vai tentar dieta de novo, você sempre desiste. Aí você pega e faz o quê? Desiste. Chega em casa, come um pote de sorvete e desiste do processo. O que você fez? Você deu a essa pessoa autoridade sobre a sua vida. Você deixou essa pessoa comandar você. E nós não podemos deixar isso, tá? Mesmo que ela não fale, né? Ela não fala às vezes com essa intenção, mas ela tá te bloqueando ali. E você não pode deixar esse bloqueio acontecer, você não pode deixar isso acontecer com você, né? A gente não pode deixar as pessoas ao redor, elas tomarem as rédeas da nossa vida, tá? E isso que eu tô falando em relação à perda de peso, mas em relação a tudo acontece isso, né? Em relação a tudo, isso pode estar relacionado. Então, a gente precisa ter essa atenção a mais aí. E começar a mudar a nossa comunicação conosco mesmo, tá? Então, toda vez que a gente tem uma mentalidade negativa, um pensamento pessimista, a gente tem que converter esse pensamento, quebrar esse pensamento na hora, tá? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que às vezes eu me bloqueio muito fácil com as coisas. Então, às vezes, se acontece alguma coisa ali que saiu fora do meu planejado, que eu não gostei, eu fico remoendo aquilo, eu fico pensando, ai meu Deus, por que isso foi acontecer? O que eu fiz de errado? Por que eu deixei? Sabe, aquela questão de culpa, né? Ou seja, a mania de ser perfeita, né? De ser perfeccionista nas coisas. Então, eu criei um negócio seguinte, tudo que às vezes começa a me incomodar, e eu vejo que eu estou direcionando minha atenção para aquilo, e eu não posso direcionar minha atenção para aquilo, porque se aquilo ali me gera sentimento de raiva, uma frustração, eu sei que aquilo ali no final pode virar comida. Ou seja, a gente come as emoções da gente, né? Então, o que eu faço? Na hora que eu vejo que vem uma coisa que tá me incomodando, eu fico o tempo inteiro falando aquilo na minha cabeça, pensando aquilo, eu falo assim, ressignifica. Porque ali eu sei que aquilo ali vai me incomodar, eu tenho que dar um novo significado para aquela situação. Exemplo para vocês entenderem. Vamos supor que, sei lá, eu tô fazendo caminhada na rua, né? E alguém passou e falou assim, tá caminhando, né? Tem que caminhar mesmo, né? Tá precisando, tá gordinha. Vamos supor que alguém fala assim. Então, aquilo ali é um pensamento que uma pessoa teve em relação, né, a mim. E eu fiquei com aquilo ali na minha cabeça e aquilo ali ficou me remoendo. Porque depois eu fico pensando assim, eu devia ter falado tal coisa pra essa pessoa. Eu devia, né, ter feito assim. Eu não devia estar caminhando naquele horário. Eu devia...
e a gente fica remoendo, certo? Então, naquele momento ali, se você fica remoendo aquilo vai virar um pensamento negativo, vai virar uma frustração, e aquilo ali depois pode te levar no final do dia a comer um item mais gorduroso, a pedir uma pizza, um hambúrguer, comer doce, por aí vai. Ou seja, jogar fora o seu processo de perda de peso. Deixar de fazer caminhada, certo? Vocês estão conseguindo acompanhar, compreender isso? Tá fazendo sentido para vocês? Pois é. Então, se isso rolou, se isso aconteceu, então o que você precisa? Ressignificar. Por isso que eu falo essa palavrinha, ressignifica. Porque aí eu vou criar um novo sentido para aquilo. Então, se alguém passou e falou assim, tá precisando caminhar mesmo, hein, tá gordinha? Aí eu vou parar e pensar, peraí, será isso é verdade absoluta? Vamos supor, é verdade, eu realmente tô gordinha, tô precisando caminhar. Então, mas por que eu vou apelar e vou me sentir frustrada com isso? Eu tô fazendo algo para mudar essa realidade. Se eu chegar em casa, enfiar na cara no doce, pedir um hambúrguer, eu não vou conseguir atingir meu objetivo, né? Eu vou estar deixando ainda essa pessoa que me criticou governar a minha vida. Porque uma simples palavra dela, eu simplesmente joguei meu maior sonho, que é ter o meu corpo ideal, fora. Simplesmente porque ela fez um comentário. Que no fundo é verdade, mas eu estou fazendo algo para lutar, para mudar aquela realidade. Então é muito melhor eu estar aqui mudando a minha realidade do que eu estar aceitando essa opinião dessa pessoa, né? Esse comentário maldoso que ela fez ali e deixando de fazer o que é preciso fazer para ter resultado. Conseguiram pegar e entender isso, né? Então esse é um ponto muito importante. Então a gente precisa mudar muitas vezes a nossa comunicação, ressignificar o que está acontecendo e mudar a nossa comunicação. Então, por exemplo, se você é aquela pessoa que põe que tudo é difícil, você vai fazer o seguinte, quando vem esse pensamento, é difícil fazer atividade física, é difícil fazer dieta, é difícil treinar, é difícil levantar cedo, é difícil... Como que pode ser fácil? Como que você pode tornar isso fácil? Certo? Se você pensar, é impossível, não consigo, não dou conta de beber café sem açúcar de jeito nenhum, Nutri. Como seria possível então? Como poderia tornar esse processo possível? Outro pensamento sabotador é, não tenho tempo. Como você pode arrumar tempo? Já fiz dieta e não consigo. O que você precisa para conseguir, né? É caro. Como que pode ser barato, né? É chato. Como poderia ser divertido? Como que poderia fazer esse processo ser fácil e divertido? Uma dica é participar do grupo aí de emagrecimento da Nutri, né? Que vai começar semana que vem. Link de inscrição no perfil aqui da minha bio. E aproveita e já chama mais alguém para participar e fazer a inscrição junto com você. Para nós darmos aí, né? Pegar firme nesse processo, hein? Então, gente, se tratando de perda de peso, a gente precisa ter essa mudança de mentalidade. E um ponto muito importante é a gente encontrar a razão profunda daquilo, do porquê que realmente você quer perder peso. Você já parou para pensar por que realmente você quer perder peso? Por que você precisa perder peso? Pois é. Como que a gente faz para encontrar essa razão profunda? Porque muitas vezes a gente desiste porque a gente não tem um motivo forte o suficiente para conseguir ter resultado, para manter o nosso resultado, tá? Então, como que a gente poderia fazer ali? Primeiro, pensar o que é o mais importante na sua vida, né? O que é mais importante aí na sua vida? Pensa aí. O que para você hoje é mais importante? Eu, por exemplo, hoje, né, antes era o meu trabalho, hoje é meu filho, o Heitor. Ele, para mim, é o mais importante da minha vida. Agora a gente vai associar como perder peso vai afetar positivamente aí a sua relação com isso que é mais importante na sua vida. Por exemplo, no meu caso, se fosse no meu caso, perder peso em relação ao meu filho, até o Heitor, vai impactar demais, porque se eu tô saudável, eu consigo dar a maior atenção do mundo para ele, eu consigo cuidar dele da melhor forma possível. Se fosse o meu trabalho, por exemplo, impactaria super, porque eu preciso, como nutricionista, eu tenho que ter um visual ali correspondente à minha profissão.
se eu fosse como tiver sobrepeso, tiver obesidade, as pessoas ao meu redor, elas não vão ter tanta credibilidade no meu trabalho. Infelizmente é assim. Elas não vão ter credibilidade, eu não vou passar credibilidade. Então, em relação ao meu trabalho e a minha profissão, ao meu trabalho, né? Minha profissão como nutri e ao meu filho, se eu manter o meu corpo, o meu peso adequado, vai ser muito importante, tá? E agora, como que você vai se lembrar disso todos os dias? Como que você pode todo dia lembrar da importância de perder peso com a coisa que é mais importante na sua vida? Eu todo dia que eu olhar pro Heitor e ver ele correndo pra lá e pra cá e eu precisando abaixar, agachar e levantar, isso vai me lembrar que eu preciso ser saudável, certo? Conseguiu pegar isso? Então isso é muito importante, isso aqui que eu fiz com vocês é uma ferramenta de coach, né? Para você encontrar a sua razão profunda. Porque quando a gente tem a nossa razão profunda, a gente consegue ali ter mais constância nesse processo de perda de peso. A gente consegue ali, como se diz, não desistir desse processo, né? Manter mais focado, certo? Então, pessoal, era essa live bem rapidinho para falar um pouco mais das dicas de como vocês vão manter constância. Principalmente porque semana que vem a gente inicia o nosso desafio. Então eu quero todo mundo afiado nessa caminhada. Eu não quero ninguém aí cabisbaixo, deixando meio pra lá o processo. Então todo mundo, pauleira, né? Então chama alguém para participar com você. Lembra do que a Nutri explicou aqui. E eu vejo vocês aí durante essa semana, né, nas lives. E depois que iniciar o desafio, só lá no grupo do desafio, né? Depois eu não vou fazer live aqui, porque senão eu não dou conta, né, gente? Eu tenho um menino pequeno pra tomar conta aqui, que em casa pra arrumar, e ai. Então a gente tem que fracionar as coisas. Então, beijo pra vocês e até a nossa próxima live. Vou deixar uma caixinha aqui no Insta pra vocês mandarem as dúvidas de vocês. Tchau!